Bom, a gente está no nosso estúdio em São Paulo com o geólogo Fernando Kertmann, que é presidente da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental. Muito bom dia, professor. Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Então, a primeira pergunta que a gente tem, a gente vê que as autoridades elas dizem que tem um tipo de avaliação, a Defesa Civil também tem para chegar até os locais onde há mais risco. Agora, a Secretaria também de Assistência fazendo um levantamento para saber as pessoas que poderiam ficar mais necessitadas nesse tipo de momento. Diante de tantos levantamentos e de tantos números, professor, por que o senhor acha que o poder público não consegue evitar que tantas vítimas sejam cometidas de tragédias como essa? Olha, primeiro a gente queria dizer que a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia está muito solidária com a situação do Rio de Janeiro e muito preocupada com a situação que vem agora para Salvador e para o Nordeste, que as chuvas estão chegando lá. Por que o governo não consegue dar vazão a esses conhecimentos técnicos que tem? Porque não há continuidade. Então, os dados vão sendo perdidos, cada governo que entra começa mais ou menos tudo de novo. Então, a nossa proposta, a gente fez uma carta às autoridades propondo a criação de um centro de gerenciamento de riscos que atue, então, permanentemente, ao longo de todo o ano. Logo mais, agora em abril, maio, deve parar de chover e esses assuntos, às vezes, são esquecidos. Então, a ideia é que, permanentemente, as casas estejam sendo cadastradas, as zonas de risco estejam sendo conhecidas, as pessoas vão sendo removidas, para que a gente não volte aqui no verão que vem e veja a mesma situação. O senhor falava que é preciso treinar a população para esses momentos de risco. Isso não acontece no Brasil, não existe essa cultura para treinar as pessoas para quando a chuva cai e acontecem essas tragédias, né? Não, isso não acontece. As universidades têm cartilhas, a Associação Brasileira de Mecânica de Solos, a de Geologia e Engenharia. Nós temos o site, temos várias informações. Existe um programa bem feito em Recife, de treinamento da população. O Ministério das Cidades está começando a fazer isso. Agora, o que é importante a população saber é que os morros não caem de uma vez, né? A natureza ela vai dando sinais. Então, por exemplo, uma trinca no solo, um degrau no solo, uma drenagem cheia de lama, que vai mostrando que algo está errado. Uma janela que não fecha mais, uma porta que arranha. Então, a ideia seria muito interessante, uma cartilha, um treinamento de lideranças, de comunidades, para elas perceberem esses sinais. E aí a própria comunidade sai do lugar, se organiza para quando tiver esse evento de chuvas muito intensas, como a gente está vendo agora no Rio. Esse que é o problema, a comunidade sair do lugar onde vive. Como remover essas pessoas sem agredi-las? E como convencê-las a sair de casa se, para muitas, o que elas têm está ali? Como convencer essas pessoas? Porque o que está acontecendo agora? As autoridades alertam, fazem apelos para que as pessoas deixem as suas casas, mas elas não vão deixar as suas casas. Como fazer isso? Como fazer esse trabalho de remoção dessas pessoas das áreas de risco? Olha, eu acho que se a gente tivesse a prevenção, tivesse o ano inteiro formando a opinião dessas pessoas, elas percebendo o risco que elas estão, elas seriam removidas muito mais facilmente, até por iniciativa própria, desde que houvesse alternativa. Que alternativa que é essa? São moradias decentes, em lugares fora de risco, dentro de programas habitacionais realmente volumosos. Pouco adianta você fazer 2.000 casas, 3.000 casas, 5.000 casas por ano. Você tem que fazer centenas de milhões de casas no Brasil inteiro, para que as pessoas saiam desses lugares que são impróprios. Tá? A natureza, essas encostas, elas têm essa declividade, porque naturalmente elas vão evoluindo assim. Mesmo com vegetação, a chuva é tão intensa que elas escorregam naturalmente. Com a ocupação, com o lixo, isso só intensifica. Tirar as pessoas agora na hora do risco, isso já é um serviço de defesa civil, de assistência social, de psicologia, de crise. O Brasil tem esse conhecimento, tem preparação, mas é sempre muito traumático, né? As pessoas têm medo de perder o pouco que têm. E depois que elas vão para os abrigos, elas ficam lá uma semana, um tempo, e depois elas esquecem. E aí o que acontece? Elas voltam para essas áreas. Ninguém quer morar em lugar de risco. Ninguém mora em morro porque quer, ninguém mora em beira de rio porque gosta. Então, as pessoas moram lá porque não tem outra opção. Então, eu acho que o poder público precisaria de estar parando de rezar, parando de pedir para que não chova, né? É óbvio que todo mundo rezar
é importante, mas existe tecnologia, recurso e conhecimento suficiente para que esse problema termine num médio prazo. No curto prazo, nós vamos continuar assistindo esse tipo de desgraça. O que o senhor diz, o que a Associação Brasileira de Engenharia de Engenharia Ambiental e de Geologia diz, é que existem recursos humanos no Brasil, existe conhecimento técnico para que essas tragédias não aconteçam. É isso, né, Fernando? É isso. Você pode, no próprio site da BGE e da ABMS, das associações, você tem lá inúmeros trabalhos, inúmeras cartografias. Essa região toda tem algum mapeamento já realizado. A gente aposta no preventivo e na continuidade. Está se falando agora em 300 milhões para o Rio de Janeiro, 400 milhões de reais. Ouvimos agora há pouco mais 80, mais dinheiro do governo federal. Quando foi em Angra, se falou em 600 milhões de reais. A gente insiste que com 40 milhões de reais, 50, ou seja, uma fração disso, 10% disso, você consegue manter um centro de referência de gerenciamento de risco nacional. E permanente. Permanente, que vai então fazer com que as pessoas saibam a situação que elas estão, os governos saibam onde aplicar os seus recursos e você vai economizar, na verdade. Tá muito bom. Conversei com o Fernando Kertzmann, ele é presidente da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental. Obrigada pela participação, Obrigado, Fernando.